Vivemos numa cultura que vende Jesus como a solução de todos os seus problemas. Mas hoje eu vou fazer diferente. Se eu dissesse a você que nesta noite Ele não está aqui para resolver os seus problemas, Ele está aqui para convidar a assumir os dele, a assumir os custos por segui-lo. Na nossa última mensagem, eu usei a ilustração de Frodo, do Senhor dos Anéis, para falar sobre a ideia de deixarmos nossa zona de conforto numa missão, como Frodo deixou lá na saga, deixou o condado para uma missão. E eu vou continuar com Frodo. Frodo vai ser alguém que vai nos ajudar muito aqui a fazer analogias, comparações. Então, Frodo foi convocado para uma missão. Gandalf, o mago, o chama para destruir aquele anel que ele herdara do seu tio Bilbo, porque aquele anel tinha um poder de destruir o mundo, a Terra-média. Então Frodo vai então nessa missão de chegar até a montanha da perdição para destruir esse anel. Vocês já devem saber isso de cor. Essa missão era necessária. Perigos eram reais, custos. Mas Frodo não sabia o que encontrar pela frente, ele não sabia calcular o custo de tudo isso. Ele saiu de casa sem saber se nunca mais voltaria, qual seria o preço a pagar. No caminho, Frodo perde o Gandalf, esse seu guia, esse seu mestre, cai nas profundezas de Moriá. Então ele fica sem direção, sem proteção, ele fica sem a voz que o guiava, ele perde o apoio, o conforto de ter a Sociedade do Anel ao seu lado, que vai se fragmentando ao longo da saga. Ele perde a sua saúde, ele é esfaqueado, ele é envenenado. Ele carrega um peso sobrenatural por estar com um anel que o tempo todo tenta, o muda. Essa jornada, ele passa por um período doloroso, um período muitas vezes até de uma loucura iminente. O anel deforma seus pensamentos, o anel deforma sua identidade. Houve momentos, meus queridos, que ele nem se lembrava porque ele havia partido, o que ele estava indo fazer. Ele nem se lembrava mais do condado, às vezes nem se lembrava dele mesmo. Pelo caminho, ele quase inclusive perdeu a amizade com Sam. E no fim, vocês já sabem do fim, ele falha. No momento decisivo de jogar o anel, ele falha. Mas a providência, de alguma maneira, faz com que uma criatura improvável complete a missão de Frodo. Frodo falhou. Meus queridos, nós também somos chamados para uma jornada, mas não para destruir um anel perigoso, que tem um poder de avassalar os mundos. Não uma missão de ir até uma montanha e jogar esse anel. O nosso chamado é para morrer para si mesmo. O nosso chamado é para viver para Cristo. Haverá custo real, haverá perdas sim, mas a recompensa, meus queridos, é a ressurreição. A recompensa é a glória. A pergunta que Cristo faz para mim e para você nessa noite é: você sabe qual o custo de me seguir? Você está disposto mesmo assim? Lucas capítulo 14, Evangelho segundo Lucas capítulo 14, verso 25 ao 33, diz assim a palavra de Deus: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Senhor Deus, Pai, nós queremos te pedir nesse momento que que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos trate essa noite, Senhor. Que o Senhor
nos incomode com aquilo que nos acomoda. Me usa como instrumento em tuas mãos, apesar de quem eu sou, ó Pai, mas tudo que seja dito seja para a glória e produza frutos para o teu nome. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série de mensagens chamada Chamados, uma jornada de discipulado, transformação e comunhão. E hoje nós vamos pregar na mensagem com o título Chamados para a glória pelo caminho da cruz. Chamados para a glória pelo caminho da cruz. E boa parte do esboço que eu vou tratar com os irmãos aqui hoje é baseado num livro de Jonas Madureira chamado O Custo do Discipulado. O Custo do Discipulado. Então nós vamos aprender hoje que o discipulado que Cristo exige é um cálculo consciente de custo. E esse cálculo consciente de custo, ele se manifesta em um amor supremo a Ele. Ele se manifesta em disposição ao sofrimento. E ele se manifesta em desapego a todas as posses. O contexto dessa passagem é um contexto que está dentro de um outro contexto mais externo, que é um contexto que vai do capítulo 9 de Lucas ao capítulo 19, que é um contexto em que Jesus está indo para Jerusalém. Jesus está indo, sabendo o seu fim, ele está nessa longa viagem. E quando ele então fala de carregar a sua cruz, ele literalmente, ele sabe que a sua própria morte está a caminho. Então, o capítulo 14 agora, esse contexto mais imediato, se vocês olharem na sua Bíblia, vocês vão ver que acima lá tem o grande banquete. Tem aquela passagem onde Cristo chega, Jesus cura naquele contexto, Jesus fala sobre humildade, Jesus fala da parábola do grande banquete, e aí só depois da parábola do grande banquete ele fala às multidões. Ou seja, o discurso sobre o custo do discipulado vem logo após a parábola em um dos convidados. Eles recusam a ir para o banquete por causa dos bens, famílias, negócios. Então não percamos isso de vista. Os mesmos motivos que impedem aquelas pessoas a participarem do banquete são os que impedem também do discipulado. A terra comprada, os bois, família, casamento nesse caso, né? Então Lucas, ele costura isso deliberadamente, tem uma intenção. Então, em geral, no contexto cristão, a palavra discipulado, eu já falei isso aqui outra vez, ela pode significar duas coisas. Ela pode significar o ato de seguir a Jesus, ou seja, imitar a Jesus, imitar a Cristo, ou ela pode significar o ato de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Mas percebam, o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus pressupõe o ato de seguir a Jesus. Como eu posso ajudar pessoas a seguirem a Jesus se eu não sigo a Jesus? Então uma coisa é condicional à outra. E a gente vai falar mais de forma objetiva sobre o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus numa próxima mensagem. Mas hoje nós vamos falar sobre o custo de seguir a Jesus. Claro que não me refiro a pagar a Jesus. Eu não estou falando quanto é que a gente tem que pagar por fazer merecer o céu, por fazer merecer a salvação. Eu estou se referindo a o que é que eu tenho que abrir mão. Primeiro eu quero falar sobre a multidão, porque o verso 25 começa falando sobre multidões. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Um teólogo que escreveu o livro, o John Mayer, chamado Um Judeu Marginal, que fala muito sobre a historicidade de Cristo, ele fala que em torno de Jesus existiam 3 círculos. O primeiro círculo é esse círculo mais externo, está aí nessa ilustração, que são as multidões, que seguem Jesus no sentido físico, estão seguindo, estão caminhando. Você tem um ciclo intermediário, de acordo com ele, que são aqueles que Jesus chama de discípulos, tá? Que seguem tanto no sentido físico quanto espiritual, e tem aquele ciclo mais íntimo, que são os 12, são os 12 apóstolos. Então, Jesus tinha muitos seguidores, mas será que todos os seus seguidores eram realmente seus discípulos? E você? Você é um seguidor de Cristo ou seu discípulo? Se a gente olha para o comportamento daquelas multidões, que é representado aí nesse ciclo mais externo, a gente vai perceber que os interesses delas são curiosidade, são interesses naquilo que Cristo pode dar,
elas não estão interessadas em serem guiadas por Cristo. Por isso que Cristo se dirige a elas. Só é possível, meus queridos, avaliar o custo do discipulado quando o seguidor está de fato consciente das demandas do discipulado. A curiosidade pode até despertar sim esse interesse pelo discipulado, mas a curiosidade ela não é o suficiente para constituir um discípulo. Não basta apenas ser curioso. O seguidor que não é consciente do custo, das demandas do discipulado, ele não é capaz de avaliar adequadamente o custo, o preço. Então, ele terá dificuldade de seguir a Jesus se ele não tiver consciência do verdadeiro significado do que é seguir a Jesus. A necessidade da consciência do custo do discipulado é a razão da exortação de Jesus para esta multidão. Ele não olha para os 12, ele olha para a multidão. Mas o que é uma grande multidão? Uma grande multidão é como uma pessoa sem rosto, é como uma pessoa sem nome. Trata-se de uma massa cinzenta, aparentemente neutra, indefinida, isenta de responsabilidades em relação a Jesus e ao seu ensino. Sabe aquela pessoa que frequenta a igreja, que no final da bênção apostólica, na verdade, antes do final ela já sai, porque ela não quer compromisso com a igreja? Sabe aquela pessoa que quer se ficar no anonimato, porque é um lugar confortável, porque ela não quer assumir compromisso com Cristo? Aquela pessoa que diz, eu sou crente, mas eu não quero compromisso com a igreja. Ela diz, eu sou cristão, mas ela não sabe o que é ser discípulo de Cristo. E eu espero que essa pessoa não seja você. Mas se for, a esperança. Porque Jesus está falando para essa multidão. Ele diz para essa multidão que ele não quer apenas admiradores anônimos. Ele quer pessoas comprometidas. Ele quer discípulos comprometidos. Essa palavra é para nós, meus queridos. É para você que quer ficar no anonimato. Pare de ser apenas um rosto na multidão. Se posicione. Não dá para seguir Jesus de verdade mantendo-se invisível. Jesus exige um rosto. Jesus exige um nome. Jesus exige um compromisso. Jesus, essa noite, Ele chama, saia da multidão, venha para a luz, seja meu discípulo de verdade, para de seguir a mim a partir dos seus termos, de acordo com aquilo que você estabelece como regra para me seguir, a partir da sua religiosidade. Pare, saia do anonimato, se comprometa comigo publicamente, dê sua cara a tapa, mostre seu rosto, mostre sua cara. Preciso sair das sombras, meus queridos. Jesus não está em busca de seguidores, como muitos são por aí nas redes sociais. Ele está em busca de discípulos. E discípulos que têm uma consciência do custo do discipulado. Frodo, quando sai naquela saga, ele não tinha nenhuma noção do que estava por vir. Ele sabia que não seria fácil, mas ele não sabia o preço que ele pagaria. Ele não sabia o custo, mas os discípulos de Cristo sabem. Se você não sabe, vai saber hoje. Primeiro, de forma didática, eu quero trabalhar o conceito de custo. Quando nós falamos de custo, nós referimos à capacidade que temos de calcularmos perdas e ganhos com vista às nossas escolhas. A gente vai fazer uma escolha, então a gente mira o custo, a perda, o ganho, né? Então, toda decisão, toda e qualquer situação em que não importa qual seja a escolha, haverá perdas e ganhos. Tudo que a gente escolhe, haverá perdas e ganhos, e nós estamos fazendo isso o tempo todo. Sempre a gente está decidindo. E sempre as nossas escolhas têm perdas e ganhos. Mesmo quando a gente não decide. Porque não decidir também é uma decisão que traz perdas e ganhos. Blaise Pascal, um grande matemático, conhecido por ser matemático, mas ele escreveu mais teologia do que sobre matemática. Ele tem um livro chamado Pensamentos. E ele cria um que ficou famoso como a aposta de Pascal. É bem simples, ele diz assim: sobre fé e decisão. Vamos lá. No fundo, todos nós estamos apostando com a nossa vida, certo? Que a gente perceba isso ou não, mas a gente está apostando com a nossa vida. A questão é, Deus existe ou não?
Veja só, se Deus não existe, se no fim das contas eu morrer e não for para lugar nenhum, e Deus não existir, o que é que eu perdi? Nada. O que é que eu perdi por tentar viver uma vida sendo uma pessoa boa, honesta, respeitável, querendo agradar a Deus, mesmo que Ele não exista, tentando ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom cidadão? O que é que eu perdi? Nada. Concordam? Perdi nada. Tá bom, não tem? Tudo bem. Mas vamos lá. E se Deus existir? E se Deus existir? Você que viveu uma vida à parte dele, você que viveu uma vida obedecendo ao seu coração, buscando os seus próprios sonhos, vivendo longe da vontade dele, você tem muito a perder ou não? Porque se ele existir, essa é a ideia da aposta. Se ele existir, você tem tudo a perder. E se ele existir, eu tenho tudo a ganhar. Veja, que é uma aposta. Então, se Deus existe, então quem decide viver sem ele, perde tudo. Enquanto quem decide confiar nele, ganha tudo. Então, segundo Pascal, não decidir também é uma decisão. Não decidir por Cristo é uma decisão de omissão, de permanecer no lugar que está. E essa decisão sua de ficar onde está, de não decidir por Cristo, vai trazer sérios danos para a sua vida eterna, se ele de fato existir. Então o ponto dele não era reduzir a fé a um cálculo frio, mas era mostrar que ignorar essa decisão é, na verdade, escolher sem pensar no custo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui no capítulo 14. Antes de segui-lo, é preciso calcular. Segui-lo exige um posicionamento firme, para que a gente não desista no percurso. Jesus não esconde isso de ninguém, que há um custo. Pelo contrário, ele diz, pense antes. Tanto é que eu vou trazer aquelas parábolas agora, tá? Vou tirar ela lá do fim, trazer para o começo, por essa questão de dados, que eu estou falando de custo. Então, ele vai falar duas parábolas aí, a partir do verso 28. E essas parábolas envolvem essa ideia do custo. Ele usa as parábolas para ilustrar isso. A primeira parábola é alguém que pensa em construir uma torre, e ele diz, essa pessoa ela tem que sentar antes de fazer, antes de concluir. Por quê? Porque uma vez ela lançada os alicerces, se ela não calculou bem, ela pode não terminar a torre e servir de motivo de chacota. E ele vai falar também de um rei que não tem tantas escolhas nesse caso, porque vem um outro rei contra ele, com 20 mil soldados, e ele tem que escolher se ele luta ou se ele faz paz. De uma maneira ou de outra, a ideia envolve custo, envolve calcular antes, envolve tomar decisão. Tendo a opção ou não, ambos têm que tomar decisão. E não tomar a decisão correta, ou não tomar nenhuma decisão, vai trazer consequências. Imagine que o rei diz, não, eu vou ficar aqui, não vou fazer nada. Ele vai ser dizimado. Entende? Tomar uma decisão errada também terá custos. Então, assim como o construtor ou um rei seriam todos tolos se não avaliassem o custo e os riscos de suas ações antes de começarem, uma pessoa precisa calcular conscientemente se está disposta a pagar o preço de seguir a Cristo até o fim, avaliando se vale a pena assumir esse compromisso de vida. Jesus, ele não se volta para a multidão e diz assim, eu lhes darei vida e vida em abundância, venham todos e vocês terão as coisas melhores deste mundo, vocês serão cabeças e não cauda, vocês terão as coisas boas, vocês são filhos do rei, afinal de contas. Aí depois que todo mundo começa a seguir ele, aí ele diz assim, mas tem umas letras miúdas aqui, que eu não falei para vocês, eu estou só falando agora. Não tem as letras miúdas, que às vezes nos enganam nos contratos que nós fazemos. Não tem letras miúdas aqui, tem letras garrafais. Letras garrafais. Ele diz, haverá cruzes. Logo depois que vocês se inscreveram? Não, antes de vocês se inscrever. E ele diz, tem aquela coisa da cruz, tem cruz. Ele é transparente nisso. Ele não esconde as dificuldades. Então, qual o custo de seguir a Jesus, meus queridos? Qual o custo de seguir a Jesus? Jesus fala para as multidões, é claro, mas isso não serve apenas para as multidões. Não serve apenas para aqueles que estão querendo viver com Cristo sem compromisso com Ele, que querem apenas Ele como seu Salvador e não como seu Senhor. Não serve apenas para estes, serve para todos nós, que inclusive nos chamamos discípulos dele. Até porque a gente avalia essa noite,
se realmente nós somos discípulos, se realmente nós sabemos o custo de seguir a Cristo, ou se nós temos nos afastado de Cristo e aos poucos nós voltamos para a multidão, porque lá é mais confortável, lá é mais cômodo, lá ninguém me nota, então está tudo bem. Mas se é uma coisa, meus queridos, que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida hoje, é nos incomodar, assim como Ele me incomodou. Então eu não quero dormir sozinho com essa, eu quero partilhar com vocês. Quase todo mundo pensa que tem dois tipos de cristãos, né? Tem um que é um nível, assim, aquele nível do cristão comum, que vai para o culto, que vai para a igreja, que ora de vez em quando, na verdade, ora geralmente quando está em dificuldade. E depois tem aquele tipo de cristão que é mais dedicado, que se entrega totalmente. O que Jesus Cristo está dizendo para essa multidão, meus queridos, e para nós hoje, é que não existem dois tipos de cristãos. Existe apenas um tipo de cristão, um tipo de discípulo. Veja que o verso 26, ele deixa isso claro, quando ele diz: se alguém vem a mim, qualquer um. E essa condicional aqui, se alguém vem a mim, ela deve ser pressuposta para também as outras duas demandas. Por exemplo, ficaria assim: se alguém vem a mim e não apresenta esse amor, então não pode ser o meu discípulo. Se alguém vem a mim e não apresenta esse sofrimento, então não pode ser meu discípulo. Se alguém vem a mim e não apresenta esse desapego, então não pode ser meu discípulo. Então veremos a primeira condicional: para seguir a Jesus é necessário evidenciar um certo tipo de amor, um amor que requer a negação de si mesmo. E ele fala no verso 26: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a meu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A primeira demanda do discipulado é o amor. Não um amor em geral, mas um amor específico. Em geral, os filósofos, Pedro vai concordar comigo, determinam que o tipo de amor que vivenciamos depende do objeto que amamos. Por exemplo, eu amo o Flamengo, mas eu não amo o Flamengo na mesma medida que eu amo a minha esposa. Eu não amo a minha esposa na mesma medida que eu amo o meu trabalho, o meu cachorro, os meus livros. São amores diferentes. Para objetos distintos, amores distintos. Então, é possível amar de maneira equivocada. É possível amar de maneira desordenada, como diz Santo Agostinho. Santo Agostinho, o conceito de pecado dele é bem interessante, que ele fala que o pecado é o amor desordenado. Para ele, o pecado não é uma força externa, nem uma mera ignorância. Para ele, é um ato de vontade que escolhe um bem inferior como se fosse um bem supremo. Por isso que ele diz que é um amor desordenado, porque a criatura não é má. O erro não é amar a criatura, o erro é amar a criatura mais do que o Criador. É ter um amor para com a criatura que somente devemos dar e devotar ao Criador. Então nós podemos correr o risco, meus queridos, de amar a Deus como se Ele fosse mais um bem, um barro, como se Ele fosse apenas uma pessoa a mais da nossa vida. Quando isso acontece, de alguém amar a Deus como se Ele fosse apenas meramente mais uma pessoa que eu devo amar entre as outras, Deus não está sendo priorizado. Ele é apenas mais um. Ele é apenas mais um item na minha agenda que eu devo quicar toda semana. O que é que isso tem a ver com o discipulado, pastor? Claro, o ponto aqui é: o discípulo ou o discipulado de Cristo exige que amemos a Ele, não apenas como qualquer uma pessoa. Exige que nós amemos a Cristo como Ele sendo o próprio Deus. Ele é uma pessoa, mas Ele também é Deus. E como sendo Deus, Ele deve ser a pessoa mais amada por nós nesse mundo, meus queridos. Como diz Tomás de Kempis no seu livro Imitação de Cristo, ele diz: Jesus quer ser amado acima de tudo e Ele não admite rival. Nosso pecado é não reconhecer sua primazia. É não reconhecer a sua primazia e suas implicações para a nossa vida. O verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus. Logo, ele ama Jesus acima da sua família, acima da sua própria vida, acima do seu trabalho, acima da sua riqueza, acima do seu sucesso, acima da sua reputação. Porque só Deus deve ser amado mais do que tudo nesse mundo por nós.
Imagine que naquela época de Jesus, muitos poderiam ter ouvido das suas próprias famílias: ah, você vai seguir o Nazareno, então vai-se embora. Não o reconhecemos mais como o nosso parente. Claro que era possível. Claro que é possível ainda hoje que o diga nos países islâmicos, meus queridos. Procurem testemunhos de muçulmanos que se tornaram cristãos e o que aconteceu com eles nos seus países. Expulsos, alguns até morreram, outros foram deserdados, outros não conseguem mais ver suas famílias. Nós não podemos ficar, meus queridos, divididos entre o amor de Cristo e o amor pelas outras coisas. Não que nós não devamos amar as outras coisas, mas não podemos amá-las acima de Cristo. Afinal, o que é que faz essas pessoas? O que é que faz um jovem muçulmano, cotado como sendo o sucessor do seu pai lá em Marrocos, um homem extremamente conhecido, um homem extremamente religioso, tinha tudo para substituir o seu pai? O que é que faz uma pessoa dessa? Negar a religião do seu pai, ser banido do seu país, não ver mais a sua família. O que faz? Perder riquezas, perder sucesso, futuro brilhante pela frente. O que é que faz? Eu estou falando de uma pessoa real. Sabe o que é que faz, meus queridos? Um certo tipo de amor. Um tipo de amor que só pode existir quando nós percebemos que estamos diante, não de uma pessoa qualquer, estamos diante do Deus soberano, do Criador e mediador de tudo que existe, aquele que deve ser o centro das nossas vidas. É esse tipo de amor que caracteriza o discípulo de Cristo. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque em algumas traduções, e na verdade a palavra aí que aparece no texto, no verso 26, é: se alguém vier a mim e não odiar o seu pai ou sua mãe. Pai e mãe, normalmente as Bíblias não traduzem por odiar, algumas traduzem por aborrecer. Algumas, se você olhar, vai ter aborrecer, mas a palavra lá significa realmente odiar. Então, será que Cristo está dizendo então que nós devemos odiar a nossa família? Será que é isso? É óbvio que não. Nossas famílias devem ser amadas. Inclusive, nós temos um mandamento que expressa claramente honrar pai e mãe. Cristo disse: amai os inimigos. Como ele poderia dizer: odeie sua família? Timothy Keller tem um sermão dele bem interessante. O título do sermão é Como Odiar os Seus Pais. Eu sugiro que vocês procurem e leiam. Ele diz o seguinte: ele diz que Jesus ele faz alguns discursos duros, que não são como chocolates que nós mastigamos e logo derrete na nossa boca. São como aquelas balas, chamadas balas soft, não sei se... Tem um outro nome que eu tentei lembrar hoje, eu até perguntei a Magalhães, não lembrava. Mas é uma balinha redondinha assim, que a gente não conseguia morder, senão a gente quebrava o nosso dente, tinha que, né, chupar ela até o fim. Muita criança morreu engasgada com aquela bala, não sei se vocês lembram, né? Como é? É soft mesmo, né? É soft mesmo, está até a imagem dela aí. Então, Timothy Keller diz que tem alguns ditos de Jesus, que é porque ela tinha um apelido, eu não consigo lembrar, que elas são como aquela bala, que a gente tem que ir aos poucos. A gente não pode morder, porque se a gente morder, a gente vai logo para o dentista, né? A gente quebra o nosso dente. Ele diz assim: as duas palavras de Jesus são coisas que, à primeira vista, parecem bem difíceis e talvez até absurdas. Mas à medida que você mergulha nelas, reflete sobre elas e medita nelas, ao longo dos anos, você descobre que nunca chega ao fundo. Então ele diz, claro, e todos concordam com isso, que o que Jesus está dizendo aqui é que odiar o pai e a mãe não é o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que nós devemos amar todas as coisas, inclusive as traduções mais modernas trazem isso, né, como lemos hoje. Ele está dizendo que nós devemos amar a Ele mais do que tudo nesse mundo, mais do que nossa família, mais do que a nós mesmos. Porque quando a gente ama a nossa família mais do que a Deus, meus filhos, a nossa família está sendo amada como não deveria ser. O amor desordenado. Quando nós amamos a nossa família mais do que a Deus, nós estamos colocando a nossa família no lugar devido a Deus. Ela se torna o nosso ídolo. Ela passa a nos controlar. Ela passa a ser a nossa agenda. Então, o discipulado requer que Cristo seja o centro da nossa vida. Isso terá um custo. Isso terá um custo para nós, que é colocá-lo como o amor maior da nossa vida. Ele vai dizer, o segundo custo é: se alguém vem a mim e não apresenta esse sofrimento, então não pode ser meu discípulo. É o custo do sofrimento. No verso 27, ele diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
A segunda demanda que serve como critério aqui, meus queridos, para avaliarmos o custo de seguir a Jesus, é a demanda de um tipo de sofrimento. A passagem aqui do Evangelho de Lucas, que estamos analisando, reflete bem essa terrível realidade que acompanha o próprio Cristo. Cristo sofreu oposições, inclusive das multidões. A multidão que aclama a ele na entrada, Hosana, Hosana, é aquela que diz lá depois, crucifica, crucifica. Ele recebe oposição dos publicanos, dos soldados, de Herodes, de religiosos, enfim, dos demônios. Então Lucas está querendo aqui explicitar que aquilo que Jesus está falando é aquilo que ele também está vivendo, está passando, oposição, sofrimento, e vai passar mais ainda, né? Lá no capítulo 9, ele vai dizer, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Todo aquele que quer seguir a Cristo, deve estar consciente, meus queridos, dos sofrimentos decorrentes de ser um discípulo dele. Mas não é qualquer sofrimento. Veja, é o sofrimento que decorre do fato de seguir a Jesus. Então, se você não pagou a sua conta e o cara está cobrando na sua casa, botou seu nome no SPC, está falando mal de você, a culpa é sua. Não dê esse BO para Cristo, não. Pelo contrário, você está fazendo mau testemunho aí. Qual era o significado de carregar a cruz? Ah, pastor, deve ser eu carregar a minha sogra, meu esposo, meu marido? Também não. Também não é essa cruz. Embora possa ser um tipo de cruz. Mas não é isso que Cristo está falando. Para aqueles primeiros discípulos que ainda não tinham visto Cristo carregar a sua cruz, tá? Lembrem disso. Ele estava no caminho para isso. O que significava carregar a cruz? Cruz é símbolo de rejeição, de humilhação, de realmente sofrimento. Carregar a sua cruz revela que o discipulado de Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita seus ensinamentos e, por conseguinte, os seus discípulos. É o fato de vivermos num mundo hostil à nossa fé e por sermos quem somos, discípulos de Cristo, que amamos a Cristo acima de tudo, nós teremos opositores. Nós seremos pessoas rejeitadas. Nós perderemos amigos. Nós sofreremos por causa disso. Mas o problema é que para evitar esse sofrimento, que muitas vezes a gente faz, é ressignificar a cruz. É, de alguma maneira, minimizar esse poder confrontador do Evangelho contra o pecado. Então a gente maqueia a Bíblia, a gente prega um pseudo-cristianismo, que é para ser aceito pela cultura, para ser mais tragável, para ser mais atraente. A gente vende o verdadeiro Evangelho, para não sermos taxados de fanáticos, fundamentalistas, machistas, agora misóginos também, transfóbicos. Então, a gente se cala. Não estou dizendo que é para sair fazendo guerra. O que eu estou dizendo é que nós não podemos nos esconder. É que quando formos questionados, não podemos nos acovardar. Temos que nos posicionar, meus queridos. Quando desprezamos a demanda do sofrimento inerente ao fato de sermos discípulos, nós estamos forjando, criando uma cruz para nós mesmos. Estamos confeccionando uma cruz para nós mesmos, que não tem nada a ver com a cruz de Cristo. Uma cruz que seja do nosso jeito, com as nossas medidas bem ajustadas, que não custe de preferência nada, que não ofenda ninguém, que seja amigo de todo mundo. Todo mundo. Meus queridos, a cruz que devemos carregar é aquela segundo os termos de Cristo. De Cristo, não nosso. Nem todo sofrimento evidencia o verdadeiro discipulado, Eva. Nem todo sofrimento. Somente o sofrimento que é fruto da obediência a Jesus pode comprovar que somos autênticos seguidores de Jesus. Vou ler de novo. Nem todo sofrimento evidencia o verdadeiro discipulado, como já falei anteriormente. Somente o sofrimento que é fruto da obediência a Jesus pode comprovar que somos autênticos seguidores de Jesus. Carregar a cruz não é só suportar as dificuldades que a gente tem no dia a dia, é estar disposto a sofrer por causa do Evangelho.
Isso significa, meus irmãos, como eu falei, que a gente vai perder amizades. Pessoas vão se afastar de nós, naturalmente, por causa da nossa fidelidade a Cristo, a palavra. E por vivermos em um ambiente hostil, na universidade, no trabalho, na vizinhança, nas redes sociais, enfim, às vezes até na própria família. Quando a gente se recusa a participar de piadas imorais, a receber determinados tipos de vídeos no nosso WhatsApp. Quando a gente se recusa a se posicionar sobre determinados assuntos, como sexualidade, aborto, enfim, corrupção no nosso trabalho, quando a gente não entra nos acordos do trabalho para enganar o patrão, a gente vai ser rejeitado, a gente vai ser cancelado, pessoas vão se afastar de nós. Essa é a nossa cruz. E Jesus não esconde isso de nós, mas também não nos deixa sozinhos. Ele não nos deixa carregar a nossa cruz sozinhos, meus queridos. Custa o discipulado um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento. E por fim, se alguém vem a mim e não apresenta esse desapego, então não pode ser meu discípulo. O custo do desapego. Verso 33 ele diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Não pode ser o meu discípulo. Então, essa terceira demanda, ela é como um golpe. É um golpe fatal em nossa dependência. Nossa dependência em tudo aquilo, todas as coisas, que de alguma maneira nos finca mais raízes aqui, que nos faz ter identidade mais com este mundo. O vínculo com as coisas que possuímos são potencialmente a razão, porque muitas vezes nós não conseguimos seguir a Cristo, porque a gente não quer abandonar. Porque seguir a Cristo é um processo de rendição, de submissão a Ele, submissão à sua palavra, submissão à sua vontade. Porque nós fomos, meus queridos, transportados. Já viram aqueles que trabalham com plantas, que pegam uma planta de um lugar e colocam em outro? As raízes continuam sendo as mesmas, né? Nós somos assim também transportados, removidos com raízes dessa cultura egocêntrica, tirado dessa cultura egocêntrica, e fomos transportados para uma cultura agora cristocêntrica. É a cultura, é o vaso cristocêntrico do reino de Deus. Esse que nos resgatou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amado, nos tirou das trevas para a luz, meus queridos, em qual nós temos redenção, temos perdão dos nossos pecados. Como diz lá em Colossenses, Paulo vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Supremacia. Ele é o rei, sobre o qual nós devemos nos render e perder todos os nossos vínculos que nos fazem acreditar que nós somos senhores da nossa vida, que nós somos possuidores de tudo que nós temos. Como é difícil, meus queridos, renunciar a algo que nós acreditamos possuir. Não deveria ser assim, porque no final das contas, aquilo que nós dizemos possuir, na verdade não nos pertencem. Não. Neste mundo todas as posses são ilusões. Não possuímos nada, meus queridos, tudo é dádiva, tudo é Deus que nos dá. Somos apenas mordomos. Tudo que temos vem dele, é para Ele. Essa é a grande diferença entre um cristão e um ateu, um materialista. Porque no final do dia, ao ver o pôr do sol, o ateu, o materialista, não tem a quem agradecer. Sua vida gira em torno de uma mentira, de uma enganação, de uma ilusão, que o leva a acreditar que tudo que ele tem foi conquistado pela própria força do seu braço, por sua inteligência. E se ele perder tudo que ele tem? O que o manteria vivo? Pense nisso agora. Se você perder tudo que você acha que possui, o que será de você? Sem sua família, sem sua posição social, sem os seus bens, sem o seu trabalho, sem sua conta bancária. Imagine que nesse momento você perdeu tudo que você achava que tinha.
nem herança você tem mais. Mas tudo que lhe restou foi Jesus. A minha pergunta é: você acha que mesmo assim você conseguiria viver? Porque a resposta a essa pergunta vai sinalizar se você está seguindo a Jesus, ou se você está perdido no meio de uma multidão que segue e observa Jesus, mas não se compromete com Ele. Ele não é a coisa mais importante da sua vida. Logo, aquilo que está no lugar de Cristo na sua vida é o seu ídolo, é o seu Deus. Em Cristo, meus queridos, a nossa identidade, a nossa personalidade, ela é redimida. Isso tem a ver com os meus desejos, isso tem a ver com o que eu passo a amar mais, tem a ver com o que eu quero, com o que eu amo. Nós somos o que amamos, nós somos o que nós desejamos. O apego que temos pelas coisas que nos custam a vida é o que nos define. O apego que temos pelas coisas que nos custam a vida é o que nos define. Por isso, nossa verdadeira identidade deve estar enraizada, guardada em Cristo. Porque qualquer coisa, meus queridos, qualquer coisa que você coloque em lugar de Cristo na sua vida, isso vai lhe matar, isso vai lhe devorar, isso vai lhe consumir. Seja bens, pessoas, relacionamentos, qualquer coisa, sua própria reputação, isso tende a lhe destruir. Por mais que a gente ame as coisas, por mais que haja coisas maravilhosas que nós desfrutamos, se nossa vida, se o sentido da nossa vida depender delas, então a nossa identidade, a nossa personalidade está deformada. Nós precisamos deixar Cristo formar Ele em nós. E mesmo depois de nos desapegarmos de todas as coisas, ainda assim haverá uma última coisa. Cristo diz: você tem que desapegar do seu eu. Não o eu verdadeiro, mas esse eu falso. Aquele que é uma imagem inventada de nós mesmos, que não corresponde de fato a quem realmente somos, mas aquilo que a cultura diz que você é, aquilo que o feminismo diz que você é, aquilo que ideologias políticas dizem que você é. Precisamos nos libertar desse falso eu. E quando nós nos libertarmos desse falso eu, quando isso acontecer, quando o falso eu for negado, nós veremos que o conhecimento de Deus vai salvar a nossa vida. O discipulado já não será mais uma mera assimilação de doutrinas desconectadas com a vida, mas, ao contrário, doutrina e vida vão se tornar uma só carne, vão se fundir. Jesus está dizendo que você não precisa ter tudo resolvido antes de segui-lo. Tirou um pezinho, né? O negócio estava pesado. Jesus está dizendo para você essa noite que você não precisa ter tudo resolvido para começar a segui-lo. Pelo contrário, se a gente for sincero, se eu for sincero, eu vou descobrir que eu não tenho o recurso necessário para isso. Nenhum de nós, meus queridos, tem a força suficiente para amar Cristo acima de todas as coisas. Nenhum de nós tem uma coragem natural em nós para carregar a cruz todos os dias. Nenhum de nós consegue renunciar a tudo que tem com as próprias mãos. Mas é exatamente isso, por isso que Cristo nos chama essa noite. Porque o discipulado, ele não começa com as nossas capacidades, mas ele começa com a graça soberana de Deus que nos habilita. Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que Cristo não exige de nós o que está além de nossas forças, mas ordena que, conscientes de nossa fraqueza, busquemos dele o que nos faz falta. Então, calcular o custo do discipulado não é confiar em mim mesmo, não é confiar numa reserva espiritual que eu tenho, na minha capacidade espiritual de jejuar, de ler a Bíblia, na minha capacidade de converter as pessoas. Pelo contrário, meus queridos, pelo contrário, é sentar, olhar no espelho, ver quem você é e dizer, confessar: Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas no mesmo tempo dizer, mas tu podes em mim, tu podes. É reconhecer que a mesma graça que chamou é a graça que vai sustentar você e eu até o fim.
O mesmo Deus que chamou para essa jornada é o Deus que estará conosco em toda a jornada. O Espírito Santo nos capacitando, nos fortalecendo, nos fazendo levantar quando a gente cai. Ministério de música. No fim, meus queridos, no fim lá de Frodo, realmente, tudo aquilo que ele viveu, todas as perdas, fez ele estar naquela montanha da perdição. Ele não cumpriu a missão, mas graças à providência de uma força ali no Senhor dos Anéis, na Terra-média, o anel foi destruído. E aí, Frodo volta para casa, volta para o condado, afinal de contas é o meu lugar, é um lugar de descanso, um lugar muito bom de se viver. Mas ele descobriu que ele não era mais dali, ele não cabia mais ali. O lugar era o mesmo, mas Frodo não era mais o mesmo. Havia cicatrizes físicas, havia cicatrizes invisíveis, emocionais, que não desapareceram. No fim ele resolve sair do condado, e ele tem um bônus de ir para as terras imortais. É uma espécie de repouso eterno, é uma espécie de lugar concedido para aqueles que suportaram o insuportável. Era uma recompensa de alguma maneira, uma recompensa real, mas era uma recompensa incompleta, porque ainda havia dor, ainda havia tristeza, ainda havia cicatrizes. É uma história poderosa, a história do Senhor dos Anéis. É uma das mais belas histórias da literatura, certamente. Você pode assistir os filmes, mas é apenas uma sombra, porque o discipulado cristão não termina com tristeza, não termina com melancolia, não termina com cicatrizes que permanecem. Paulo, que havia perdido tudo por causa de Cristo, ele vai dizer lá em Romanos 8,18: os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória que é em nós, que em nós há de ser revelado. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo aqui, ele não está minimizando o custo. Ele está dizendo que o que nos aguarda é tão desproporcional ao custo do discipulado, que vai tornar isso aqui nada. Não tem como comparar, qualquer comparação é impossível para aquilo que está guardado para nós. Frodo embarcou para a terra imortal ainda ferido. O discípulo de Cristo, meus queridos, ressuscitará sem feridas. Frodo partiu deixando para trás o que amava. Nós um dia encontraremos o amor cara a cara. Nós tocaremos no amor real que é Cristo. Frodo falhou, no seu momento decisivo Frodo falhou. E a gente também falha nessa jornada. Somos quem somos, pecadores ainda, falhos. Mas, meus queridos, há uma diferença fundamental aqui. O nosso mestre foi à cruz primeiro, carregou o peso que nenhum de nós poderíamos carregar, morreu, quitou a nossa dívida, ressuscitou para garantir aquilo que ele prometeu, e um dia ele voltará para fazer nova todas as coisas, voltará, e um dia nós, sim, meus queridos, estaremos com ele. Então, a nossa jornada aqui não é uma jornada de perdas sem sentidos, é uma jornada, perderemos sim, perderemos, mas são perdas redimidas por aquele que nos chamou, na certeza de que no fim nós herdaremos a coroa da glória. Por isso a gente segue essa jornada com Cristo de forma inabalável, sabendo que valerá a pena. Vai valer a pena, meus queridos, amar a Ele mais do que todas as coisas. Vai valer a pena sofrer por causa dEle. Vai valer a pena abandonar tudo por causa dEle. Vai valer a pena, porque o que está reservado para nós, meus queridos, é incomparável com tudo que nós podemos ganhar aqui.